Conversa de bastidor com Bela Megali. Oi, Bela, boa noite, tudo bem? Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Boa noite, ouvintes. Oi, Bela. Bela, o ministro Luiz Fux teve confirmada a mudança para a segunda turma. E agora, ele vai formar um novo bloco de poder no STF? É essa análise que o mundo jurídico está fazendo, sim, Débora. Ontem o Fachin autorizou essa mudança de turma e, com isso, a gente vê um movimento que cria, como você falou, um novo bloco de poder no Supremo Tribunal Federal, um bloco que, inclusive, se contrapõe hoje ao grupo mais alinhado ao ministro Alexandre de Moraes. Porque na segunda turma, o Fux vai se aliar com Cássio Nunes Marques e André Mendonça, ambos indicados à corte pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e sai da posição de isolamento que ele estava tendo na primeira turma para ser uma peça-chave na formação de uma maioria na segunda turma da corte, Débora. Isso não coloca só a segunda turma como um colegiado mais favorável a decisões envolvendo os bolsonaristas, mas também levanta dúvidas de como que o presidente desse colegiado, que é o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, vai se comportar, já que ele é um desafeto declarado de Fux e vice-versa. Será que o Fux, o Mendonça e o Nunes Marques eles vão se unir para tentar impor um isolamento ao ministro Gilmar Mendes? Isso está sendo muito aventado e muito questionado dentro do Supremo Tribunal Federal e por integrantes do meio jurídico. Claro que também existe a possibilidade de, a depender da pauta que for colocada na segunda turma, o Gilmar, como decano, levar o tema ou os temas mais sensíveis para o plenário do STF. E lá, o grupo formado pelo Gilmar, Moraes, Flávio Dino, Zanin, teria uma maioria porque eles têm maior alinhamento. Mas o fato é que a gente vê que essa mudança do Fux faz com que haja uma mudança também no jogo de forças internas do Supremo Tribunal Federal. A gente via que a corte vinha num momento de pacificação, de união, desde que Jair Bolsonaro assumiu a presidência e passou a ser alvo de uma série de ataques, e agora a gente vê que com esse movimento pode haver ali uma divergência entre os integrantes do Supremo Tribunal Federal e esse ambiente harmônico ser quebrado, Débora. O Bela, e na contramão dos aliados, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, está descartando a chance do ex-presidente Jair Bolsonaro ir para Papuda? É isso, Carol. Eu falei com integrantes da defesa do Jair Bolsonaro e eles são bem pessimistas em relação ao futuro do ex-presidente. Acreditam que em até 15 dias ele pode estar numa prisão convencional como a Papuda. Isso fazendo os cálculos em cima dos recursos que serão apresentados para a primeira turma. Mas o fato é que o Valdemar Neto, que é o presidente do PL, ele tem feito uma leitura diferente para os seus aliados, Carol. O Valdemar, ele acredita que o ministro Alexandre de Moraes vai fazer uma espécie de cálculo político que, antes de tomar a atitude de mandar o ex-presidente Jair Bolsonaro para Papuda, por exemplo. O Valdemar crê que hoje o Bolsonaro, em prisão domiciliar e tendo que submeter todas as visitas à aprovação da justiça, ele está submerso, não está aparecendo. E que se ele for para um presídio convencional, vai gerar uma espécie de comoção popular, o que fará o ex-presidente crescer entre a população, crescer eleitoralmente e até conseguir transferir um peso maior para o sucessor que ele escolher para se candidatar à presidência da República no ano que vem contra Lula. O Valdemar esteve na segunda-feira com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi a última visita que ele fez, porque agora ele voltou a ser investigado
no caso da trama golpista, e o Alexandre de Moraes já negou uma nova visita, sob o argumento de que os investigados não podem ter contato. Sobre essa visita, ele falou um pouco do estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carol. Ele descreveu para os aliados esse estado de saúde como abalado, e muitos parlamentares que têm visitado o Bolsonaro têm feito uma comparação, falando que ele está com o mesmo estado de ânimo que ele teve depois da derrota para o Lula, que foi quando ele ficou bastante isolado, se mostrou bem deprimido, e que hoje o Bolsonaro está com um estado emocional parecido que ele teve após a derrota eleitoral em 2022, Carol e Débora. Bela, obrigada, viu? A gente volta a se falar semana que vem. Beijo. Obrigada a vocês, aos ouvintes, e até a próxima semana.